Um tubarão atacou uma menina de 8 anos na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. Bombeiros e funcionários do ICMBio socorreram a criança. Após o primeiro atendimento na ilha, ela foi levada para o Hospital Português, no Recife. E em Fernando de Noronha, um turista da Bahia tomou um susto ontem. Ele foi mordido por um tubarão enquanto surfava na Praia da Conceição. Pesquisadores estão intrigados com o ataque de um tubarão a um banhista em Fernando de Noronha. Em 20 anos de monitoramento, foi o primeiro naquela área. Até 2015, o convívio entre as pessoas e os tubarões em Fernando de Noronha era marcado pela absoluta harmonia. Mas a partir daquele ano, os incidentes com o animal, rotineiramente avistado em praias do arquipélago, passaram a alertar os pesquisadores. Os dados mais atualizados apontam para a ocorrência de 9 casos nesse período. O último e mais grave envolveu uma menina de 8 anos que teve a perna amputada após ter sido atacada enquanto se banhava em uma das praias mais badaladas da ilha. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, essa foi a primeira criança mordida por tubarão em Pernambuco. Os dados do CEMIT mostram que 65 ataques de tubarão foram registrados em Pernambuco desde 1992. Os tubarões sempre estiveram por lá, e são várias as espécies, o que é um super atrativo para o turismo. Tem o limão, o lixa, o tigre, esse o maior de todos e que foi identificado como o autor do último e grave ataque. A diferença é que eles estão sendo vistos com mais frequência perto das praias, e as praias estão cada vez mais cheias de banhistas. Até o início da pandemia, o fluxo de turistas vinha aumentando ano a ano, e após o afrouxamento das restrições provocadas pelas medidas sanitárias, as atividades em Fernando de Noronha ganharam novo fôlego. O turismo representa 95% da economia da ilha. Pousadas, restaurantes e empresas de turismo precisam cumprir orientações do governo de Pernambuco, como oferecer álcool em gel aos clientes. Qual é a explicação para o aumento progressivo dos ataques de tubarão em um dos destinos mais belos do planeta? Em que medida essa situação pode prejudicar o futuro do turismo no arquipélago? E quais são as ações que podem assegurar um bom convívio entre turistas e animais marinhos? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Jonas Rodrigues, que atua na investigação dos incidentes com tubarão em Fernando de Noronha. Fique com a gente. Jonas Rodrigues, para a gente começar, o que já se sabe nesse momento sobre o ataque a essa menina de 8 anos que infelizmente teve uma perna amputada, depois de um ataque de tubarão na Baía do Sueste? Então, Roberto, a gente já tem a apuração de todo o caso, de como se deu a ocorrência e a suspeita da espécie envolvida no incidente, Sabe-se que efetivamente foi uma investida de um animal de grande porte, de médio a grande porte, Então a apuração ela foi feita, a gente acredita que tenha sido um tubarão da espécie tigre, que estava visitando o local. A gente sabe que essa espécie é uma espécie que habita comumente o arquipélago de Fernando de Noronha e costuma adentrar nessa Baía do Sueste para se alimentar em determinados horários, Sabemos também, com resultados de pesquisas, que essa espécie ela tem um hábito mais noturno naquele ambiente, entretanto, com algumas aparições ao longo do dia, Então, a gente fez todo o levantamento dessa ocorrência. Sabemos que no momento em que houve esse incidente, tinha uma certa turbidez na água, e outras pessoas também utilizando a faixa de praia, da Bahia, mas que infelizmente houve uma proximidade desse animal com essa criança, fazendo com que o fato viesse a ocorrer. Então esses são os principais pontos que a gente apurou em um relato do caso ocorrido na Baía do Sueste, em Fernando de Noronha, esse último caso.
Agora, Jonas, desde 2015, contando com esse último ataque, são 7 incidentes com tubarão em Fernando de Noronha. Mas antes disso, esse tipo de evento não fazia parte, do cotidiano da ilha. Sempre houve um convívio harmônico entre as pessoas e os tubarões. É possível identificar pontos em comum entre esses incidentes e determinar as razões para os ataques cada vez mais frequentes, até mesmo antes da pandemia? Sim, então, até então eram 7 casos registrados, em Fernando de Noronha, mas com esse novo caso e com a avaliação de casos anteriores que estavam pendentes de serem avaliados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, que é o CEMIT do governo do estado, esse número ele subiu para 9 casos, de incidentes oficialmente registrados no arquipélago de Fernando de Noronha. Esses casos, eles têm algumas relações, tá? Embora tenham ocorrido em diferentes praias, em diferentes regiões do arquipélago de Fernando de Noronha, existem fatores que podem convergir entre os casos, tá? O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, e em qualquer lugar do mundo, é a proximidade entre o tubarão e o ser humano, Então, onde tiver o encontro oportuno de um animal, dessa natureza, de um tubarão, com o ser humano, a probabilidade de ocorrência de um incidente ela é aumentada, Outros pontos que fazem com que convergem entre os incidentes tem a questão da turbidez da água, período de chuva, maior incidência de ventos e, portanto, mar revolto, Então, essas são situações que convergem entre os incidentes. Também a presença de outros peixes, como sardinhas, por exemplo, que fazem com que os animais estejam ali se alimentando. Estas imagens foram feitas na Baía do Sueste. Alguns tubarões estão bem no raso. De acordo com o especialista em tubarões, Leonardo Veras, os animais ficam nessa área para se alimentar de sardinhas. E esses são os fatores que em observação dos 9 casos ocorridos, tem alguma coisa que converge, São os fatores que convergem. E esses casos, claro, que ocorreram em diferentes pontos do arquipélago de Fernando de Noronha, correspondendo a 5 pontos diferentes, mas existem essa similaridade quando ocorreram. Jonas, você mencionou a questão também de período do ano, Dá para dizer que poderá haver restrições em determinado período do ano para banho em determinadas praias e em outro período do ano a liberação para esse tipo de atividade? Olha só, isso é uma coisa que precisa ser bem estudada, E estão sendo realizados estudos e reuniões, simultâneas para que se possa entender toda a dinâmica, tanto das principais espécies que são envolvidas nos incidentes em Fernando de Noronha, que a gente tem o tubarão-limão, e o tubarão-tigre, que são espécies potencialmente agressivas e já comprovadamente envolvidas nos incidentes em Noronha. Então, para que a gente possa definir se vai haver restrição de algum local para utilização por parte dos banhistas e turistas, é preciso entender toda a dinâmica dessas espécies. Como é que elas habitam esses locais? Como que as pessoas podem utilizar esse ambiente? Será que esses tubarões eles são mais ativos em determinados horários? Será que eles estão mais presentes em determinado período do ano? Isso são perguntas que nós levantamos e que estamos tentando responder para que a gente possa tomar medidas efetivas que venham a minimizar impactos e também minimizar a ocorrência de novos. Então, essas são situações como, por exemplo, a inserção de alertas, o fechamento de praia, no caso de avistagem de um tubarão, de um animal de grande porte naquele momento, uma vez que Fernando de Noronha tem uma transparência de água mais favorável e que, portanto, dá para verificar visualmente a presença desses animais. Então, são todas essas questões que a gente está avaliando para, junto com a administração da ilha, governo de Pernambuco e o ICMBio, direcionar medidas que possam ser mais efetivas. Então, são todos esses fatores que estão sendo avaliados e claro, com certeza a gente pode, sim, recomendar que algumas medidas restritivas sejam implementadas, inclusive a questão do uso desordenado daquele ambiente, porque o turismo só tem crescido nessa região, e o turismo de Noronha é um turismo de mar, Paraíso cheio de descobertas.
onde a natureza oferece belezas de tirar o fôlego. Então, é um turismo também que vai em busca de interações com a fauna local, né? Inclusive tubarões, principalmente tubarões, que são animais místicos por toda a humanidade, em que as pessoas têm alta curiosidade para ter alguma interação. Só que essas interações, elas às vezes não são respeitadas os limites de segurança entre o animal e o ser humano, assim como também não são avaliados pelas pessoas que estão utilizando a região os riscos, né, que aquele ambiente selvagem e natural podem ofertar ao ser humano, que são riscos que por nós não podem ser controlados, né? Então pode sim haver algumas medidas restritivas para a utilização da região de mar e para o banho de mar na área. Jonas, e esse tipo de situação, incidentes com tubarão e eventualmente restrições ao banho, também podem se estender para outras áreas da ilha? Vocês consideram factível acreditar que incidentes com tubarão podem ocorrer, por exemplo, em áreas que são consideradas a joia da coroa, né? A Baía do Sancho, considerada a praia mais bonita do Brasil? Sem sombra de dúvidas. A gente tem experiência, né, já com outras regiões, como São Paulo, Recife, né, e outras praias que são também tão frequentadas quanto o arquipélago de Fernando de Noronha. Então, esses são exemplos claros de que sim, pode vir a ocorrer ou desencadear problemas dessa natureza, né? O que é importante que se faça é tentar evitar que isso venha a ocorrer, que a gente permita que esses impactos continuem a ocorrer. Isso significa que a gente é contra o turismo na ilha? Muito pelo contrário, né? Nós acreditamos que sim, tem um turismo, a gente também tem uma visualização pela questão econômica, né? Mas acreditamos também que se houver uma visitação descontrolada, um turismo descontrolado, as perdas são muito maiores do que os ganhos, né? Então, nós acreditamos sim que pode haver um descontrole se a exploração continuar sem nenhum ordenamento. Jonas, se a gente pegar a praia de continente mais próxima de Noronha, Recife, né, a Praia da Boa Viagem, que é uma praia que tem presença de tubarões, mas nem sempre foi assim. Dá para traçar um paralelo entre o que aconteceu no Recife e o que está acontecendo hoje em Noronha, ainda que Recife esteja longe de Noronha? Sim, dá para traçar um paralelo sim, tá? Por quê? Porque observa-se que Recife teve um crescimento desordenado, né, da população, teve crescimento desordenado da própria cidade, então estruturas e modificações na zona costeira também geram um impacto ambiental na região que pode causar um desequilíbrio ambiental e, consequentemente, a ocorrência de incidentes com tubarões, entre outros incidentes, né? Então, o impacto é significativo e o mesmo deve ser avaliado para outras regiões, não só como Fernando de Noronha, mas para outras regiões do Brasil inteiro, né? Então, esses impactos eles podem ser significativos e podem ser o start da ocorrência de um problema como esse, né? A gente observa que, na nossa pesquisa, no nosso trabalho que a gente fez do primeiro caso de incidente em 2015, nós observamos que em 2016, o crescimento do turismo e do número de pessoas habitando a ilha, ele chegou a 34% nos primeiros meses do ano, sendo que o ambiente, né, o arquipélago de Fernando de Noronha, existe uma capacidade de suporte do número de visitantes, né, por uma questão do que o ambiente comporta daquela quantidade de pessoas. Então, havendo esse crescimento contínuo e desordenado, né, haverá também uma exploração maior daquele ambiente e, consequentemente, pode haver, né, desequilíbrios ambientais e pode também despertar outros tipos de incidentes, né, ou até mesmo aumentar o número de incidentes com tubarões em Fernando de Noronha. A gente sabe que Noronha tem uma pressão enorme, não só de turistas, mas pelos novos moradores. Explica para a gente exatamente como uma coisa leva a outra. Essas pessoas estão consumindo mais peixes, mais crustáceos, e isso leva a algum desequilíbrio? Como essas coisas efetivamente se relacionam? Então, esse crescimento da população, né, e utilizando esse ambiente, naturalmente gera uma demanda maior para alimentos,
né, uma demanda maior de lixos, né, tanto orgânico quanto outros lixos que tenham mais dificuldade de serem descartados e de serem renovados, vamos dizer assim. Tudo isso gera esse impacto, né? E aí, relacionando esta pergunta com a sua pergunta anterior, né, em Recife a gente tem principalmente os casos concentrados numa faixa de 30 quilômetros de extensão, e esses 30 quilômetros são onde constam as principais praias urbanas da região metropolitana do Recife, né? E, portanto, há uma grande concentração de pessoas utilizando aquela região, o que também faz com que se tenha a maior proximidade dos tubarões com os seres humanos. Os arrecifes, estas barreiras de pedras na Praia de Boa Viagem, funcionam como uma proteção natural para os banhistas. Hoje, na manhã de sol, crianças aproveitavam a maré baixa. Mas o receio dos ataques de tubarão rondava turistas que caminhavam pela praia. Então, se a gente faz essa mesma analogia para o arquipélago de Fernando de Noronha, com a maior quantidade de pessoas e turistas utilizando a água, a gente vai ter um ambiente um pouco mais estressado do que o normal, né? E, portanto, podendo haver esse tipo de incidente. Então, esses são os principais fatores. Você imagina que uma grande quantidade de pessoas dentro da água, com pessoas que não têm tantas habilidades de natação e que não fazem parte daquele ambiente, né, do ambiente aquático. Nós somos organismos terrestres e, portanto, a gente não tem tanta habilidade dentro da água. E os tubarões, eles são animais oportunistas, preferindo predar presas que estão mais vulneráveis, né, para economizar energia. E, portanto, um ser humano dentro da água, ele pode gerar ações e movimentos de presas mais vulneráveis. Então, juntando o oportunismo do animal com essa, entre aspas, simulação de uma presa vulnerável, haverá, portanto, uma questão que pode atrair o animal para próximo dos seres humanos e isso ocorrer. Então, essa alta concentração de pessoas, o número a necessidade por alimento, dejetos, né, outro tipo de excreção humana, como urina, que não tem nada comprovado que faça atração dos tubarões, mas que é uma possibilidade que é sugerida por vários especialistas no mundo inteiro, né? Isso gera todo um transtorno, toda uma modificação na dinâmica do ambiente que eventualmente pode fazer com que todo o ambiente, né, permaneça estressado e que venham a ocorrer novos casos. E não só de incidentes com tubarões, a gente relata muito isso, mas com o número de afogamentos também e com o número de outros incidentes, né, provocados por organismos aquáticos, que chama-se o ictismo, né? Então, isso são problemas que podem ser agravados com o aumento do número de pessoas, né, e do número de turistas dentro da ilha. Por isso, é necessário que se faça um controle importante, né, para minimizar esses impactos, um controle intenso de pessoas visitando o arquipélago de Fernando de Noronha, assim como é necessário que esforços para instruir essas pessoas que estão habitando, né, ou que estão visitando o arquipélago, possam ter toda essa instrução, receber toda essa instrução no momento de sua chegada à ilha, né, ao arquipélago, para que os riscos sejam minimizados, para que os impactos sejam minimizados. Então, tudo isso são questões que podem ser feitas para minimizar. Jonas, hoje a pesca de tubarões em Noronha é proibida. Nesse cenário que afugenta o turismo, você identifica o risco das pessoas partirem para uma matança de espécies, algumas inclusive ameaçadas de extinção, para tentar reduzir esse impacto? Sem sombra de dúvidas, né? A primeira visão que se tem, muito embora tenha esse comportamento por parte dos seres humanos, tem mudado ao longo dos anos, mas a primeira reação do ser humano é fazer a matança de um animal que pode causar um dano a ele, seja uma cobra que apareça em sua residência, ou seja um tubarão que está utilizando aquele ambiente em que os seres humanos acreditam que é o seu ambiente de lazer. Só que a gente não pode deixar de lembrar que o ambiente, né, marinho, né, e tanto costeiro quanto oceânico, quanto dessas regiões de arquipélago como Fernando de Noronha, é um ambiente natural do tubarão e que a presença dele demonstra um equilíbrio,
demonstra a saúde do ambiente e que, por isso, as pessoas precisam mesmo preservar e respeitar o ambiente natural. Que bom que tem tubarão ali, que bom que a população pode se recuperar. Muito embora os tubarões, na verdade, principalmente as espécies que habitam o arquipélago Fernando de Noronha, são espécies criticamente ameaçadas de extinção, como o tubarão-lixo e o tubarão-limão, né? Outras espécies também oceânicas que habitam aquele redor. Você imagina, o arquipélago ele é uma parte que aflora em meio ao oceânico e que, portanto, agrega outras espécies, ofertando para toda aquela cadeia ali alimento, principalmente para os predadores de topo. Então há uma concentração não só de animais que são locais, que são residentes no arquipélago de Noronha, como também outras espécies de peixes maiores, né, inclusive tubarões, que se aproximam em sua migração para se alimentar naquela região, né? Então, que bom que a gente pode ter os tubarões e que bom que as pessoas precisam, né, se conscientizarem de que os tubarões estão no ambiente dele, que o incidente não é culpa do tubarão, ele é um animal selvagem, portanto, ele está ali para se alimentar realmente, e as pessoas precisam ter isso em mente para que os problemas sejam evitados. E que uma matança de tubarão, muito pelo contrário, vai causar efeito divergente do que se espera, que seria minimizar os casos de incidentes. Mas, se houver uma matança de tubarões, a gente corre o risco de desequilibrar ainda mais o ambiente, né, uma vez que os tubarões são os reguladores do ambiente marinho, né, porque tem o seu papel fundamental dentro dessa cadeia alimentar e, portanto, se a gente retira esses animais dessa área, a gente causa um desequilíbrio muito maior. Basicamente, se tirar o tubarão, a vida marinha toda começa a empobrecer, né? Exatamente, porque aí você vai ter o crescimento de população de outras espécies de peixes e outros organismos, porque não vai haver predador naquela região e, consequentemente, você vai impactando toda a cadeia alimentar. Então, um grupo vai crescer, o outro vai diminuir. Aí, quando não tiver a oferta de alimento de um grupo para o outro, todos os grupos vão acabar extinguindo. É assim que é a dinâmica natural, né, da ecologia. Quais são as medidas, Jonas, de curto, médio e longo prazo para tentar mudar esse cenário, frear o processo e até mesmo fazer regredir parte desse desequilíbrio já constatado? Primeiro é o entendimento do uso do ambiente pelos tubarões, né? Isso é uma coisa importante. E aí, depois, e sobretudo, acho que a questão principal é a educação ambiental dos seres humanos nessas regiões, né, onde tem os problemas, para que sejam evitados futuros casos de incidentes e os outros que a gente já mencionou ao longo dessa conversa, né? Então, esses são os pontos principais. É monitoramento do tubarão, é desenvolvimento de um programa de educação ambiental, conversando com as pessoas, né, para evitar se colocar em situações de risco, né? Então, esses são os pontos-chave que a gente já sabe, como exemplo, né, de Recife, que a gente conseguiu reduzir a taxa de incidente com tubarão em 93%, desde o início, que começou o problema lá em 1992, para o arquipélago de Fernando de Noronha. Isso é um exemplo que caberia muito mais, ainda mais por ser um ambiente de menor tamanho, né, ser um ambiente que se pode controlar a demanda de visitantes, né? Então isso é uma questão muito importante para que se possa reduzir esses casos. Jonas Rodrigues, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Valeu, Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Um beijo, um abraço a todo mundo, espero que a gente consiga reverter esses problemas que vêm ocorrendo em Fernando de Noronha. Um abraço a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.